Oi, eu sou o professor Dr. Luiz Alexandre Solano Rossi. Fiz minha graduação em teologia em Londrina, e depois continuei minha caminhada acadêmica. Fiz mestrado em teologia com concentração em Bíblia no ISEDET em Buenos Aires e dei seguimento fazendo meu doutorado em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo e logo a seguir fiz um pós-doutorado na Unicamp em História Antiga e posteriormente um outro pós-doutorado em Teologia nos Estados Unidos. Sou professor de Bíblia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no mestrado e doutorado em Teologia e também na Uninter, Centro Universitário Internacional. Sou autor da Paulus e estou aqui para apresentar para vocês o livro, lendo o livro de Ezequiel. Vamos lembrar que o livro de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, é o livro escolhido pela CNBB como o livro do mês bíblico que nós celebramos no mês de setembro. E esse livro foi escrito por mim com muito carinho. Na verdade, se trata de um comentário bíblico, onde os 48 capítulos do profeta Ezequiel são comentados com uma grande introdução, tentando mostrar e demonstrar o contexto social, cultural, religioso, político, econômico, os desafios que o povo de Deus, ou uma parte do povo de Deus que estava exilado na Babilônia, junto com o Ezequiel, vivenciaram e como é que eles experimentaram Deus num momento crítico e numa crise enorme, talvez uma das mais profundas crises que o povo de Deus vivenciou até então em toda a sua história. E nesse sentido, o livro está estruturado então com uma grande introdução a respeito desses contextos, para que o leitor possa ter uma certa noção do que era o mundo no qual o profeta Ezequiel escreve, compõe os seus textos. O que é que vocês podem, caríssimos leitores e leitoras, esperar desse texto? Vocês podem esperar um texto, um comentário construído de uma maneira acadêmica, mas com uma linguagem acessível, uma linguagem pastoral. É um comentário, diria eu, ao profeta Ezequiel, que vai lhe dar uma compreensão muito cristalina sobre a palavra de Deus registrada no profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel tem muitas mensagens, tem muitas maneiras de nos falar não só do passado, mas faz também com que as experiências do povo de Deus no passado, registradas no livro, possam repercutir também nas vivências que a gente tem hoje como povo de Deus, como igreja. Por isso, o livro se torna aí essencial. Para quem eu escrevi esse livro? Eu escrevi para todo o povo de Deus que ama a palavra de Deus, que quer se aproximar da palavra de Deus, lê-la e compreendê-la, quer se aproximar de Deus a partir da leitura da própria palavra de Deus, quer viver o compromisso ainda mais de discípulo
discípulo e missionário de Jesus Cristo. Então, todos vocês que queiram aprender mais sobre o profeta Ezequiel são os meus convidados e convidadas para se aprofundar nesse belíssimo livro a partir desse comentário que eu escrevi e foi publicado pela editora Paulus. Vou ler 2 pequenos parágrafos como um aperitivo daquilo que espera vocês nesse livro. O exílio foi uma espécie de molde em que se delineou a esperança. Assim, mesmo em meio à tragédia, faz-se necessário tirar o máximo proveito do desastre. Dessa forma, o exílio foi se transformando numa crise inventiva. É verdade que foi um ambiente pontuado de dor, mas também completamente plasmado pelo desejo e pela força de recomeçar. O exílio foi um sofrimento transformado em êxito. Afinal, tudo que era importante e valioso para a vida e para a fé do povo de Deus tinha sido destruído. Por isso era necessário que Ezequiel oferecesse para eles uma nova experiência de Deus diante da tragédia. Deus não estava, na perspectiva do profeta, acorrentado às pedras do templo e por isso mesmo o desmoronamento delas não significava em hipótese alguma a morte de Deus. A nova compreensão teológica de Ezequiel é de que Deus se encontrava em constante movimento. Afinal, exílios são frequentes. Ontem e hoje se vive sem a liberdade do prazer da vida. Vivemos numa sociedade em que se fabrica a tragédia de forma quase que diária. Nesta situação, também somos desafiados ao exercício de uma crise inventiva. Você pode encontrar o livro, lendo o livro de Ezequiel na rede de livrarias Paulus ou também no Televendas, código 11 3789 4000 ou ainda pelo site loja.paulus.com.br. E uma boa leitura para todos vocês.